quando a gente fala de organização do estoque, a parte visual, estética, tem que estar compatível. Ah, não, mas é porque o meu estoque não é questão de bonito ou feio, é organização. Organização deixa o aspecto melhor. Você entra num ambiente organizado, não importa se ele é bonito, se ele tem as coisas bonitas, se é a melhor prateleira ou se a prateleira já está um pouco danificada. A questão é, se tiver organizado, você vai ver uma excelência naquilo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ScalcoCast. Hoje nós vamos falar sobre estoque. Um tema crucial quando a gente fala de gestão de negócios de alimentação. O tema do episódio de hoje é estoque blindado, a verdade que ninguém te conta. Então hoje vai ser um podcast extremamente prático para você que é dono, para você que é líder de um negócio de alimentação. A gente vai trazer aqui casos reais, histórias, situações que você com certeza vai se identificar e dicas e técnicas aplicáveis para você usar aí no seu negócio e ter mais resultado, perder menos dinheiro com muitas vezes o que é uma perda de dinheiro oculta, né, amor? Então, seja muito bem-vindo ao episódio de hoje. Oi, gente, vamos lá, falar sobre estoque, né? É uma dor, eu acho que de geral, né? Falar sobre estoque dá uma dorzinha aí, porque é onde tem muito dinheiro envolvido, né? Estoque está sempre associado também à questão financeira, porque é onde a gente tem um valor ali, às vezes parado, às vezes, né, colocado de uma forma não tão inteligente. Então, hoje a gente vai trazer essas dicas práticas para poder colocar. Com certeza, então, bora escalar. E eu quero começar esse episódio de hoje te trazendo a seguinte reflexão. Desperdício não é só comida indo pro lixo. Isso também é, mas também é dinheiro indo embora. Eu quero que tu faça o seguinte exercício. Imagina que quando você joga uma comida ali no lixo, quando o teu cozinheiro erra um prato, quando acontece um erro, quando algum produto estraga no estoque por vencimento ou por mau armazenamento, imagine que não está sendo aquele produto jogando fora. Imagina que são maços de dinheiro sendo jogado no lixo. Se a gente botar isso na cabeça toda vez que a gente vê algo indo pro lixo, alguma coisa sendo descartado, alguma coisa que foi mal armazenado, que foi algum processo errado que poderia ter sido feito antes, imagine que são maços de dinheiro indo embora. E às vezes o que tu precisa não é faturar mais. Às vezes o que tu precisa é ter menos desperdício. E é isso que vai aumentar teu lucro. Então é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje, né, meu amor? Muito bom. Não, e essa associação que tu trouxe é exatamente isso, né, amor? É a gente olhar para cada coisa que vai para o lixo, como se fosse o dinheiro sendo colocado ali literalmente e depois fechando e colocando colocando para o caminhão levar. Então pensa isso, né? Coloca isso no teu coração e começa a pensar. Aonde eu vou recolher esse dinheiro que tá, né, desde colocar para o lixo, colocar para o teu caixa, fazer um fluxo de caixa com esse dinheiro e não desperdiçar ele. Exato, às vezes tu não precisa realmente vender mais, é desperdiçar menos. Então, para isso eu queria começar a gente abrindo o episódio de hoje falando sobre estoque blindado, algumas coisas aqui práticas que o pessoal pode aplicar no seu estoque, né, amor? Então, por exemplo, uma das coisas muito importantes, que é uma coisa básica, mas assim, a gente tem muitos mentorados ativos, muitos que a gente já teve, e a gente vê que é uma coisa super simples e que às vezes o pessoal erra, que é o quê? Ir colocando as coisas dentro do estoque e depois ir retirando sem um controle. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre colocar as coisas, os produtos dentro do estoque, como colocar e como retirar para não acabar vendendo produto que a validade seria depois, vendendo antes, e aí quando vê, desperdiçou por uma simples falta de organização. Queria que tu falasse um pouco sobre a organização do estoque. É isso que eu ia chegar no ponto, né? Primeiro como que eu organizo um estoque. As pessoas não têm nem esse senso, às vezes, amor, de organização, de determinar onde cada produto vai ficar. E como que eu posso fazer isso, né? Eu vou
Primeiro, separar os itens, o que é alimentos, como eu sempre gosto de dar a ideia, amor, de mercado. Pensa quando você vai no mercado, como que é a organização das prateleiras de um mercado. Então, vai ter lá a parte de óleos, de farinhas, de açúcar, né, de chocolates. Ele já está setorizado. Pensa o teu estoque da mesma forma. Se você tem a parte de farinhas, de açúcar, óleos, separa isso como se fosse prateleiras. Então tem uma ordem para organizar. Não simplesmente onde tem espaço. Cuidado com esse onde tem espaço. Aonde tem espaço há desperdício. Porque não está organizado, não está estruturado esse estoque. E aí é óbvio, você vai falar de novo, né? Aonde que é a minha dor do estoque? É que os colaboradores não deixam organizado. Realmente, se eles não souberem o local exato de cada lugar, se você não der uma estrutura para ser seguido, eles vão, sim, colocar aonde tiver o lugarzinho, aonde tiver o espacinho, ou pegando de forma de qualquer jeito. Então, é você que tem que determinar isso, né, amor? Então, eu quero falar algo que eu quero que você anote. Estoque não é depósito. Como assim? Porque muita gente trata o estoque como um depósito, Exato. ou seja, só joga as coisas lá dentro. E aí, vai jogando uma coisa que vem com vencimento antes, depois, e vice-versa, e tira o que tinha que tirar antes, fica tudo desorganizado. Por quê? Porque a mentalidade é um depósito, só joga as coisas lá. Como tu falou, não tem uma organização. Então, onde tem espaço, vai colocando. Só que isso é responsabilidade sua como dono, é responsabilidade sua como líder, trazer essa organização. Se tu realmente deixar como um depósito, os funcionários botam no chão, botam de qualquer jeito, nunca vai mudar. Então, é a tua autorresponsabilidade de definir a organização, se for o caso, etiquetar o que vai em cada lugar, como que é colocado e manter esse controle, manter esse cuidado e cobrar dos colaboradores que precisa ser mantido. E muito importante também, estoque. Você ter uma pessoa responsável do estoque. Exato. Quando todo mundo pode entrar no estoque, quando todo mundo mexe no estoque, fica muito mais complexo de você controlar a organização dele, né? Não, perfeito. E aí, amor, quando a gente fala em uma pessoa, determinar que aquela pessoa ela vai fazer esse gerenciamento de quando chega a mercadoria, é ela que vai organizar nas prateleiras, é ela que vai colocar, né, qual que é a data de validade que tá daquela mercadoria e da que chegou, qual que vence primeiro para colocar na frente os produtos. Então, tem que fazer esse giro, essa manutenção do estoque. E isso é muito melhor você ter uma pessoa determinada e ela pode trabalhar em outro setor, mas determinar para que ela ajude nesse setor, né? Para que ela seja a pessoa que vai organizar e manter teu estoque. Porque se você deixar que todo mundo tenha acesso e todo mundo entra e sai, e tira e coloca, não tem como manter uma ordem. É impossível você manter uma ordem com um estoque onde todos têm liberdade. Porque ninguém é responsável, né? Exatamente, de entrar e de sair. Por mais que você vai fazer uma setorização, mas é impossível manter quando tem muito acesso a esse estoque, né? E a gente já entra num outro tema que é, gente, estoque é trancado. Não tem essa possibilidade. Se você não tranca o seu estoque, estão te roubando. Pode ter certeza disso. Eu não gosto dessa frase, mas infelizmente, muitas vezes, a ocasião faz o ladrão. Eu já vi muitos estoques, por exemplo, que tu entra e do lado do estoque é onde tá as bebidas, vodka, refrigerante, barra de chocolate, tá a mochila dos colaboradores junto. Então, assim, você está dando uma oportunidade muito grande para você ser furtado. No mundo ideal, todas as pessoas são santas e ninguém faz isso. No mundo real, a gente já está há 12 anos no mercado. A gente sabe que é um pouquinho diferente desse mundo ideal. Então, tranque o seu estoque, feche o seu estoque, só deixe uma pessoa responsável pelo estoque. Dessa forma, você minimiza os riscos desses desvios, desses furtos que, infelizmente, acontecem no nosso ramo. Tu concorda com isso? Só que a pergunta é, amor, todo mundo fala assim, né? Ah, mas como é que eu vou ter um estoque trancado se eu não tenho espaço? Se eu não tenho um local determinado ali só para ser o estoque, eu não tenho uma sala fechada para poder manter ele trancado. Como que eu faço isso? Não é essa a pergunta que a maioria faz, né? Sim, então vamos lá.
Tem pessoas que é só realmente organização, que poderia fazer e não organiza. Tem outros lugares que é um lugar menor que não consegue ser feito. Mas a gente já tem que pensar, quando for feita uma reforma, dá para trancar? Outras coisas, soluções que a gente viu, por exemplo, lá na NRA, quando a gente foi em Chicago, na feira, um estoque móvel, que é grades, um cadeado com rodinha e os produtos estão ali dentro. Exato. Ou a gente uma prateleira fechada. Uma prateleira fechada. Você pode adaptar. O pode fazer. Ou às vezes tu tem espaço e é só questão de botar um portão, botar uma grade. Então assim, formas e se tu tiver a mentalidade para isso, se tu entender o quanto você pode estar perdendo, e muitas vezes é um valor oculto, porque esse desvio, esse furto, esse roubo que acontece, muitas vezes tu não tá vendo, tu não consegue perceber, né? Só que se tu entender, dependendo do teu volume, o investimento que tu vai fazer nisso é incomparável ao que tu tá perdendo hoje, né? Exato. Então, estoque sim, dá para ser trancado. Tem que ser trancado. Tem que ser trancado, né? E tem soluções para isso. Por mais que você não tenha um espaço fechado, você tem que usar soluções que viabilizem esse estoque para ser trancado. Então, um exemplo simples, né? Uma prateleira que você vai colocar uma grade e colocar um cadeado, né? Ou se tem um espaço que você usa um canto ali, que você tem uma prateleira, coloca só uma grade, coloca uma portinha de uma forma mais simples, mas que o colaborador, ele entende, aqui eu tenho um limite, aqui eu tenho um acesso diferente do que os outros setores, então aqui eu preciso de uma autorização, aqui eu preciso de uma chave para poder entrar. Isso faz com que inibe, né, com que venha a ter um estoque mais controlado nessas situações. E se tem uma pessoa que é responsável pelo estoque, começa outros a entrar, opa, tem alguma coisa errada, então o líder, o dono vai ver, mas por que tu tá entrando no estoque? Não é só o responsável? Então isso acaba inibindo. Isso que a gente está falando até aqui é de estoque seco, mas tem o estoque resfriado, o estoque congelado. Então mesmo em freezer, em geladeiras, o grande estoque, tu pode colocar um cadeado, Exato. Tu pode trancar. Então, por exemplo, vai trancar a bancada de trabalho do colaborador? Não. Mas, por exemplo, tu tem lá um estoque com 50 peças de filé mignon. Isso é uma coisa que a gente sabe, né, no nosso ramo. É uma das coisas que os funcionários, infelizmente, muitos acabam levando. A gente já viu isso na faculdade, quando a gente estudava, em restaurante de mentorado. A gente já viu em muitos lugares isso, que tem colaboradores que furtam algumas coisas. Então, o estoque maior, que ele tem um grande valor, esse tu vai deixar trancado. A bancada de trabalho, 1, 2 peças, as coisas do dia a dia, ali não vai ter como trancar, porque ali é o dia a dia da operação. Mas o estoque maior é importante que esteja trancado. Isso foi uma outra coisa que a gente viu lá na feira, né, amor? Não é uma loucura da nossa cabeça isso. Lá nos Estados Unidos, inclusive os equipamentos, a maioria deles já vem com chave no próprio equipamento. Não é nem você adaptar e colocar aqui um cadeado por fora. As próprias bancadas, geladeiras, freezers, já vem. Agora aqui também isso já está acontecendo, né? De vir com essas chavezinhas, né? Com a tranca ali para que você faça esse controle. Então, se a indústria sentiu isso, né? Se a indústria está fazendo dessa forma, é porque houve... Uma demanda, exatamente, tem uma necessidade. Se tem essa necessidade, por que eu não estou fazendo ainda no meu? Né? Por que eu ainda não posso adaptar no meu? Então, por exemplo, a gente lá, eu não tenho essas bancadas com a chave, mas eu tenho cadeados que eu coloco, né, de forma que tu compra o cadeado, compra a placa, cola e aí tem ali uma manutenção, tem uma segurança, tem um controle sobre aquilo. Então, dá para ser feito de alguma forma, né? Com certeza. Então você pode até aqui estar achando, nossa, mas eles são muito extremos. Mas é o que eu falei, gente, tem o mundo ideal e o mundo real. Por mais que a gente sempre vai trabalhar para a gente ter dentro das nossas empresas e você na sua, pessoas honestas, pessoas corretas, pessoas dentro da cultura, que tudo isso, furtos, desvios, são pessoas que estão desalinhadas, mas até você descobrir, muitas vezes isso acontece. Então a gente tem que se preparar para o pior. A gente espera o melhor das pessoas, mas a gente tem que se preparar para o pior. A gente
gente tem que estar preparado para não dar essas aberturas, para não dar essas oportunidades. É que nem o caixa do teu restaurante. Tu vai deixar o caixa lá virado para a porta, com dinheiro aparecendo, pedindo para um ladrão te roubar? Não vai. O estoque é a mesma coisa. Não dê a oportunidade. Exato. Então, isso é muito importante. Sem contar que isso traz questão de organização, de padronização e tudo isso, né? Exato. Outra coisa que eu queria falar agora dentro do estoque, amor, é que o pessoal anotasse duas siglas que são importantes, que é PVPS e PEPS. O que é isso? PVPS, primeiro que vence, primeiro que sai. E o que é PEPS? Primeiro que entra, primeiro que sai. Qual que é a diferença de um e a diferença do outro? Para produtos produzidos, então, por exemplo, você tem lá uma receita de um molho. Quando você faz essa receita, você precisa aplicar o PEPS. Primeiro, é isso? Isso. Primeiro que entra, primeiro que sai. Ou seja, o primeiro molho, você fez duas receitas do molho de tomate. Qual que você tem que vender primeiro? A que foi feita primeiro. Por exemplo, hoje é dia 10, por exemplo. Então, essa receita foi feita dia 10 e foi feita uma outra receita de molho de tomate dia 12. Qual que precisa ser vendida primeiro? A primeira que entrou, a do dia 10. Eu não posso deixar a do dia 12 ser vendida antes, porque senão vai estragar. Então, isso é uma técnica para produtos produzidos. Outra coisa é para produtos em estoque. Então, por exemplo, você comprou lá um fardo de Coca-Cola. E esse fardo de Coca-Cola veio com vencimento dia 20. Só que depois, alguns dias depois, você comprou outro fardo. Só que se você aplicar o PEPS, o que você vai botar? Eu comprei esse depois, eu vou botar esse atrás no estoque. Só que muitas vezes não funciona, porque você pode ter comprado um que vencia dia 20, depois você comprou um outro depois e talvez veio com validade para o dia 15. Porque às vezes é lá o estoque do teu fornecedor, ou você comprou de um outro fornecedor. Então, quando a gente fala de estoque seco, de estoque resfriado, de produtos que ainda não foram produzidos, a gente precisa aplicar o PVPS, ou seja, o primeiro que vence é o primeiro que sai. Então, toda nova mercadoria que entra no estoque, eu não posso simplesmente colocar lá no fundo. Eu preciso olhar as que já tem, qual que é a data de vencimento, olhar as que entrou, qual que é a data de vencimento, e aí definir qual que é a ordem, se ela vai para frente, se ela vai para trás, se ela vai para o meio. Então, diante disso, o estoque está organizado. Agora, eu preciso fazer as retiradas do produto dentro desse estoque, seja resfriado, seja um estoque seco. E aí, o que a gente usa? Que eu quero que tu fale. A gente, no nosso caso, a gente usa sempre a saída pela direita. Eu queria que tu explicasse um pouquinho sobre isso e como que isso contextualiza com a questão do PVPS. Então, a gente coloca, sinaliza, coloca etiqueta nas prateleiras, porque você lá tem, no nosso caso, a gente tem um estoque grande de massas. Então, eu vou ter uma sequência de massas e de datas. Então, a gente já determina na prateleira, que sempre vai começando pela direita e finaliza pela esquerda. Então, é uma sequência de como fazer a retirada daquele produto, principalmente naqueles que você tem em maior quantidade parada no estoque, né? Então, isso é uma técnica que a gente usa e que funciona super bem. Porque, de novo, pensa uma prateleira gigante lá com 40 unidades de óleo de soja. Se você não tiver uma sequência, eles vão ir pegando aleatórios. Pega de um lado do dia direito, outro do esquerdo, do meio, e vai fazendo aquela retirada sem uma organização. E aí também tem a questão da validade que vai estar sendo prejudicado. Por isso que coloque uma regra, vê aí qual que é o melhor para você, mas no nosso caso a gente coloca da direita para a esquerda. Então, não tem também fazer aquela retirada no meio, começar a fazer aqueles buracos que começa a ficar, amor, esteticamente também uma desorganização. A gente tem que, quando a gente fala de organização do estoque, a parte visual, estética, tem que estar compatível. Não, mas é porque o meu estoque não é questão de bonito ou feio, é organização. Organização deixa o aspecto melhor. Você entra num ambiente organizado, não importa se ele é bonito, se ele tem as coisas bonitas, se é a melhor prateleira ou se a prateleira já está um pouco danificada. A questão é, se tiver organizado, você vai ver uma excelência naquilo. Você vai ver, os teus olhos vão entender que ali tem um processo, que ali está organizado. E não, como o Rafa falou também, a questão de ser um depósito. Cuidado para não começarem a misturar
coisas que não se usam mais, ou coisas que já não tem mais demanda, ou começa a ficar ali, isso aqui era para ser uma troca de fornecedor, nunca mais foi trocado, fica ali, começa a gerar uma poluição daquilo que não é mais usado. Cuidado com isso. Aí vem a questão, né, amor, que a gente começa a pegar, deixa ali, mas e se um dia usar? Passou um tempo, não usou, comecem a descartar. Senão, realmente, sempre vai virar ali um entulho, sempre vai ter o canto do entulho. Coisas que não são de comida daí, que tá botando outras coisas dentro do estoque. Exatamente, porque isso acontece muito. Umas embalagens que já não usa mais, trocou de fornecedor, algum produto fica ali parado, uma louça que ficou parada não usa mais. Ou organiza, não que não possa pôr, mas coloque de forma organizada também isso, setorizado. Isso é importante. Quer deixar num ambiente fechado, tudo bem, mas organiza, né? Eu quero contar uma história para dizer o quanto isso é verdade. Então a história que eu quero contar para você, para contextualizar isso que a Sandra falou, é a teoria das janelas quebradas. O que é a teoria das janelas quebradas? Na década de 80, um criminologista dos Estados Unidos desenvolveu uma teoria que, conforme os lugares estão bagunçados, aquilo vai agravando e gerando mais comportamentos negativos. Então, por exemplo, se tem uma janela quebrada na cidade, várias, aí começa a ter pichação, começa a ter pequenos furtos, pequenos delitos, aquilo incentiva e aumenta a criminalidade naquela região. Baseado nessa teoria, um prefeito de Nova York muito famoso, que fez história na prefeitura de Nova York, que é o Giuliani, quando ele entrou, acho que em 1994, ele pegou essa teoria e começou a aplicar. Então ele começou a consertar a cidade, não deixar mais nenhuma janela quebrada, não permitir muro pichado, no metrô não permitir que as pessoas entrassem sem pagar o bilhete. E essas pequenas mudanças trouxeram um resultado extraordinário e a baixa na criminalidade foi como nunca foi vista antes. Então, o que é essa teoria da janela quebrada? Quanto mais tu vai deixando as coisas desorganizado, mais desorganizado fica. E uma coisa que engraçado que acontece nos restaurantes que eu percebo, eu não sei se no teu também. Tu vai num restaurante, por exemplo, se o banheiro tá limpo, ele continua sempre limpo. É só ter um cliente que jogou o primeiro papel no chão que parece que os outros clientes se sentem no direito de também jogar no chão, também mijar fora do vaso, também ficar aquela bagunça, aquela sujeira no banheiro. Então essa teoria da janela quebrada faz muito sentido e faz sentido pro estoque. Por isso a importância, né, amor? Porque... Não dá pra abrir mão, não dá pra negociar. Mas é só uma coisinha, só tá desorganizado. Tem que ser firme na organização, né? Porque se ele entra lá e vê um dia as coisas um pouco fora do lugar, já dá direito a colocando outras coisas fora do lugar. Então, e isso é o inconsciente, é o nosso natural do ser humano. Por isso que essa teoria funcionou tão bem, porque ela é a ordem. A ordem precisa existir, a organização precisa existir e ela precisa ser mantida. E aí você precisa ser firme no que você quer. Né? Aí que está a questão, como que eu quero liderar sendo firme nas coisas que eu não negocio? Então ter um estoque organizado é algo que você não pode negociar, porque isso fala muito das coisas que você quer como uma organização, uma ordem. E você sabe que um estoque organizado, isso quer dizer que o quê? A cozinha está mais organizada. É reflexo. Quando você vê um estoque organizado, a tua cozinha começa a ser mais organizada, os outros ambientes começam a ser mais organizados. Porque é aquela coisa, né, amor? Se tá uma janela trincada, a outra trincou, se você não arruma, começa a ficar tudo trincadinho. E aí parece que dá o direito de permanecer assim. Por isso, organizam esses setores, principalmente estoque. Tem que ser organizado, tem que ser limpo. Uma coisa que a gente não falou aqui, amor. Caixa de papelão. Cuidado para não levar caixa de papelão para dentro do estoque. Caixa de papelão é onde a gente tem a maior retenção de traças, de bichinhos, de óvulos de bichinhos que ficam ali. Então, ovos. Perdão. Tem muito ali barata. Às vezes fezes de rato.
Coisa assim que às vezes o estoque do teu fornecedor, às vezes é um grande galpão, é um lugar que não é tão limpo. Então a gente sempre precisa, quando vem do fornecedor, a gente ter uma área de recebimento e ali descartar tudo que é plástico, tudo que é plástico, eu digo que envolve o plástico que envolve 5 fardos de arroz, a caixa de papelão que tem dentro várias latas de tomate. Tudo isso não pode entrar dentro do teu estoque, senão tu tá contaminando o teu ambiente, né? Exato, e essa contaminação não adianta você fazer um planejamento, ter um programa de detetização se você não tiver essa organização lá dentro. Então, sempre evitar ao máximo. Sandra, mas eu não consigo. Por exemplo, uma das nossas dores é embalagem. Vem a embalagem, é difícil você retirar tudo dos papelões. Mas então, o que faz? Faz um estoque separado, para que você não junte esse estoque junto com os alimentos, que é onde eles vão procurar buscar, né, o abrigo deles e fazer proliferação, vai ser dentro dos alimentos. Né? Então, uma coisa que a gente faz que a gente vê que quase ninguém faz, por exemplo, o packzinho de latinha de refrigerante que vem naquele plástico. Todo mundo pega e bota aquilo lá dentro do estoque porque é mais prático. Mas ali perigo. Pode ter muita contaminação. Exato. Então, o que a gente faz? Na área de recebimento, a gente já tira todo esse plástico e bota as latas uma a uma ali dentro. Exato. Dá mais trabalho? Dá, mas é que tem que manter uma ordem também, né? A gente tem que estar preocupado com essa segurança alimentar. Com certeza. Agora eu quero ir para uma outra linha dentro do estoque, que é cada real parado no estoque é um real que poderia estar no seu bolso. Quando você não tem um controle de estoque, quando você simplesmente só vai pedindo, o meu chefe de cozinha mandou a lista de pedido, ou o gerente mandou a lista de pedido e vai fazendo de cabeça, sem uma contagem, sem ter um estoque mínimo, sem ter um estoque máximo, sem olhar relatório de venda, só, olhei aqui, acho que precisa isso, e vai pedindo, tu começa a ter um estoque muito maior do que tu precisaria. E aí isso é dinheiro parado, é um dinheiro que não tá girando, que poderia estar na tua conta, que tu poderia estar fazendo outra coisa com esse dinheiro e ele tá parado lá dentro em mercadoria. E dependendo do quão parado tá, e aí faltando organização, pedindo sem um controle, sem analisar a venda, ainda vai gerar desperdício, abre mais oportunidades para vários desperdícios e erros ali com aquela mercadoria, né, amor? Exato. Então, uma técnica que eu quero te trazer aqui, muito importante, é faça o fornecedor financiar o teu estoque. Como assim? No nosso ramo, com organização e com bom relacionamento e negociação com os fornecedores, é possível. Como que o fornecedor financia teu estoque? Por exemplo, você faz uma compra de Coca-Cola, por exemplo. E aí você faz uma compra que você vai vender aquele produto em 7 dias. Só que o prazo do teu boleto é 14. Ou seja, o fornecedor financiou o teu estoque. Porque antes de você pagar o boleto, você já vendeu a mercadoria. O problema é quando é o contrário. Por exemplo, eu compro um filé mignon e aí eu demoro 14 dias para vender ele, só que o boleto venceu em 7. Ou seja, eu tive que pegar dinheiro do meu caixa para pagar aquilo ali. Porque o produto não foi vendido ainda e eu já tive que fazer o desembolso financeiro. Então isso aqui, gente, é uma dica de ouro, Pare hoje, analise os teus pedidos, analise os teus fornecedores, pare para renegociar com eles e faça com que todos você consiga, e é possível, é real, não tem mistério fazer isso, é questão de organização, que você consiga, e boas negociações, claro, que você consiga que ele financie o teu estoque, e aí você para de ter dinheiro parado em estoque e é o teu fornecedor que está financiando. Se essa dica aqui te ajudou, comenta aqui para mim. Ô amor, e dentro disso, sabe o que acontece muito que eu vejo? Você começou a comprar com aquele fornecedor. No início a tua compra era menor e aí, óbvio, ele não vai te dar muitos dias, né, ali. A negociação vai ser mais difícil. Só que aí tu começou a aumentar teu faturamento, aumentou tua venda e tu nunca mais parou para conversar com aquele fornecedor. E aí, é óbvio que no automático do sistema dele, ele vai deixar lá ainda o teu boleto só de 7 dias, né? O teu boleto só de 14, conforme a tua negociação inicial. Só que
por isso da importância de você ter teus números, saber teus dados, porque tu começa a olhar, opa, mas olha aqui, hoje, agora, na minha situação atual, eu estou vendendo 3 vezes mais. E aí a minha compra sou eu que estou financiando esse estoque, porque não viu, não falou com o fornecedor e não teve uma negociação. Então, procure negociar, olhar para os teus fornecedores e ver se ainda está da mesma forma que você iniciou com ele. Né? Isso é uma das coisas que eu vejo muito, né, amor? E até quem já está há um tempo com o mesmo fornecedor, é bom, eu não sei, na Combina é o que? Eu acho que de ano em ano, a cada 6 meses é feito, né, um trabalho de conversar com o fornecedor, buscar uma nova negociação. Por mais que ele já está com você há 6, 7 anos, mas sempre vale uma nova negociação, seja para questão de valores, seja para questão de prazos de pagamento. Eu acho que isso é muito importante e não dão bola, né, amor? Fica no automático, porque eu tô com uma demanda muito grande, eu não consigo olhar para isso, eu não tenho ninguém que faça, e aí eu acabo não fazendo. E é esse dinheiro que está te prejudicando, porque você está tirando do teu bolso para financiar algo que está ali parado, né? Com certeza. Um outro tema que eu queria trazer aqui dentro do estoque é a questão da falta de planejamento que gera compras excessivas ou às vezes até abaixo do necessário. Porque como eu falei um pouquinho mais cedo, às vezes só vai pedindo do que acha de cabeça. Eu queria que tu explicasse um pouquinho sobre fazer contagem das produções, para ter esse controle, como que é um processo ideal para fazer os pedidos, para não ser assim só da cabeça, né? E sim o que precisa ser pedido, para nem faltar nem sobrar. Exato. Então, assim, tem que ser feita uma contagem diária do que foi produzida. Isso é muito importante, não só para a questão da cozinha, que vai ter esse controle do quanto foi produzido, mas também para quem está gerenciando esse estoque. Então, o quanto foi produzido, né? Faz essa contagem todo final de turno, né? Eu só trabalho com o dia, eu só trabalho com a noite, ou se eu trabalho com 2 turnos. Faz a contagem no final de cada turno. Outra coisa, tenha um planejamento de grandes produções, porque durante a semana ali você já consegue ver o que você vai produzir que vai ficar mais estocado, e aí você precisa pedir produto. Então, por exemplo, eu faço lá alho batido, tá, mas se eu faço esse alho batido, eu vou pedir toda semana ou é em determinadas semanas que eu vou fazer uma grande produção desse alho batido e depois ele vai ficar congelado? Então eu já preciso me organizar, fazer um planejamento dessas grandes produções. Além das produções diárias pequenas, você sabe que durante a semana você vai ter produções, um planejamento do que vai ser produzido. E isso vai envolver o teu pedido semanal. Então, esse pedido semanal tem que estar alinhado com esse planejamento dessas produções. Outra coisa, relatório de venda. Olhar no sistema, ter esse relatório, ter acesso a esse relatório de venda do que foi vendido durante a semana. E com base nesse relatório de venda, você fazer uma análise do que você vai precisar para a próxima semana. Sandra, mas aí entra um feriado. Ok, vai ter situações que você vai olhar e vai ver qual que é o período ali da semana. Então, eu tenho, essa semana não vai ser igual minha venda porque vai ter um feriado, eu vou vender mais, então eu já me planejo para esse feriado, mas você tem um histórico de venda, você tem um relatório para saber e não só da tua cabeça, essa semana vendeu 50 parmegiana, tá, mas aonde que é esse número? Esse relatório, ele te dá os dados corretos. Sim, vendeu porque eu vi no relatório, saiu, né? Eu produzi e eu vendi esses 50. Então, para a semana que vem, pelo meu histórico de venda que eu acompanho, o que vai acontecer? Provavelmente eu também vou vender esses 50 ou 60, faz uma margem. Aí analisa, né? Tem feriado, não tem. Não tem. Agora, por exemplo, é carnaval. Como é que foi no do ano passado? Deixa eu ver. Porque de uma semana para outra muda. Exato. Tem feriado, não tem. Exato. Então vai ter essas particularidades, mas você tem um histórico a ser seguido. Então, dentro desse planejamento dos pedidos, você tem que olhar e analisar. Um outro fator que
que dependendo da região faz sentido. Se eu tô com uma semana de muito frio, muito calor, muita chuva, o que isso vai impactar no meu... eu sempre falo que o tempo, a gente tem que olhar para as questões do tempo, porque isso interfere na ida do cliente ou não. Dependendo do ambiente, se ele é muito aberto ou fechado, qual é o comportamento do meu cliente. Então, isso eu também olho para fazer uma estruturação de pedido. Essa semana eu sei que eu vou vender mais. Não, essa semana vai ter uma queda devido ao frio que está chegando. Eu tenho essa lógica, eu tenho que olhar para isso também. E isso determina se eu vou deixar estoque parado ou se eu vou ter desperdício. Isso tudo está sendo relacionado, né, da forma que eu organizo esses pedidos, né, amor? Porque tem os dois caminhos, né? Tem gente que, não, eu vou deixar mais estoque para não faltar produto. Aí eu entro na questão do dinheiro parado, da falta de produto, de um possível desperdício, de uma validade, de uma situação assim. Tem gente, não, eu vou ter o mínimo possível porque eu não posso ter dinheiro parado. Mas aí também falta o produto. Então a gente tem que achar um equilíbrio entre essas duas coisas. Uma ferramenta que ajuda muito é você ter um estoque mínimo e um estoque máximo. Só que não dá para olhar cegamente para isso. Dependendo da tua região, dependendo do teu tipo de negócio, talvez você tenha uma operação mais linear e com um simples estoque mínimo e máximo tu consegue resolver teus problemas. Mas dependendo, numa situação que tu tem mais oscilação, feriado, isso, aquilo, temporada, né, numa região turística, isso acaba fugindo um pouco. Aí não dá para olhar cegamente pro estoque mínimo e estoque máximo. Mas ele já traz uma boa referência, né? Exato. E o mínimo é sempre o mínimo. Então, só de você ter a relação do que é um estoque mínimo e máximo, pelo menos com o mínimo de produto, você vai estar sempre trabalhando. Então, trazer esse conceito mesmo que tem essas oscilações, amor, já te traz uma garantia de maior organização. Então, eu acho que o estoque mínimo já é algo para você olhar ali e pensar assim, tá, mas por que eu tô com tanta caixa de leite aqui? Peraí, tem alguma coisa errada. Ou será que é a demanda que está precisando? Ou porque aí você, como gestor, como líder, é você passar o olho e identificar os problemas. Porque o que tu faz? Quando tu entra dentro do estoque, você tem o entendimento de como que aquele estoque funciona. Você bate o olho nas coisas, você já começa a ver, opa, acho que aqui está acontecendo alguma coisa. Fica fácil de identificar onde que está acontecendo os erros para poder fazer esse gerenciamento. Se você não tem ele organizado, se você não sabe, se você não tem dados sobre esse estoque, você vai entrar nele e vai ficar ali mais perdido, né? Você não vai entender, ou então você vai falar com os teus colaboradores sem base e eles vão dizer, nossa, ele não entende nada, ele nem está sabendo quanto que está precisando, né? Aí é fácil eles rebater com você porque você não está mostrando como que tem que estar a organização e quais é os números que eles têm que estar olhando. Então tem que trazer essa informação, né, para os seus colaboradores para ter ciência, né, amor? Com certeza. Então, amor, agora encaminhando para o final do episódio, eu queria que tu deixasse, dentro de tudo isso que tu falou, uma última dica, o que é o mais importante, o que tu deixaria aqui para quem está nos ouvindo, para quem chegou até o final do episódio aqui, que é dono, que é líder de um negócio de alimentação, falando de estoque. Eu vou falar duas coisas que para quem não tem nada de estoque, para quem hoje olha para o estoque e sente essa dor. Primeira ação a ser feita: fechar o estoque. Implementar o fechamento desse estoque e a pessoa responsável. Eu acho que essa é a primeira dica dentro do que você pode fazer e que vai ser rápido. Então, já vai trazer resultado rápido. Exatamente, já vai trazer resultado rápido. Segunda coisa, organização do estoque. Então, primeiro fecha, coloca uma pessoa. Segunda coisa, organiza esse estoque. Coloca nome, coloca etiqueta nas prateleiras, coloca essa questão do por onde que sai, qual que é o primeiro que está vencendo, né? Organiza toda essa estrutura. Isso já vai te trazer também um resultado muito grande. E eu acho que, e aí a última coisa é olhar relatórios de venda, ter esse controle semanal de produção. Isso também é o que vai te fazer o fechamento. Se fosse dar aqui 3 dicas, sabe, amor? As mais importantes, o que eu já posso pegar e implementar de rápido. Tem coisas mais profundas para se falar de
de estoque? Tem, mas eu tô aqui te trazendo as 3 coisas que vão te trazer resultado imediato, sem custos, que é só questão de, né, você não vai ter um gasto a mais, ou no máximo uma tranca, ou um fechamento ali que você vai ter que fazer no estoque, mas que tu vai ver que é um valor muito pequeno para tá deixando ele aberto. Então, é só questão de você pensar e colocar assim, eu quero mudar a realidade do meu estoque. Pega essas 3 dicas, anota e coloca para prática. Vai praticar que você vai ver o resultado que isso vai te dar. Entendi, amor. Muito bom essa forma que tu resumiu aqui. Então eu quero trazer aqui pro pessoal 3 dicas rápidas para você organizar o seu estoque se ele hoje tá uma bagunça. Quais que são elas? Primeira coisa, tranca teu estoque. Se você não tá trancando, pode ter certeza, estão te roubando. Segunda dica fundamental, tenha uma pessoa responsável. Se todo mundo entra e sai do teu estoque, fica muito mais difícil de você controlar. E terceiro, mantenha a organização do estoque. Tem uma teoria que chama a teoria das janelas quebradas, que diz que conforme mais as coisas vão ficando bagunçadas, mais bagunçadas ficam, pior fica. Então, organização é fundamental. Seja rígido e firme na organização do teu estoque. Com essas 3 dicas implementadas, tu vai colher um resultado absurdo. Se isso fez sentido, comenta aqui pra mim. Então, gente, esse foi o nosso episódio de hoje do ScalcoCast, Estoque Blindado, a verdade que ninguém te conta. Eu tenho certeza que tiveram muitas verdades que ninguém te conta, que a gente fica muito idealizando um mundo ideal, e aqui a gente trouxe o mundo real, da nossa prática de 12 anos empreendendo, fora todos os anos que a gente trabalhou em outros restaurantes. Meu Deus, amor, daqui a pouco já é 20 anos na área da gastronomia. Hein? É muito tempo. Haja botox, tem que botar um botox em mim aqui, que o meu tá desatualizado, porque 20 anos é tempo, hein? Gente, até o próximo episódio do ScalcoCast. Tchau, tchau.